Fala, gurias, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um encontro com uma pessoa muito especial na minha vida também e que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que é a Daniela Gastal. A Daniela é pelotense de nascimento e alma plural. A Dani é daquelas mulheres que transitam entre o desenho e o diagnóstico com naturalidade. Arquiteta e dermatologista. Ela une o olhar estético ao cuidado com a saúde. No tempo livre, é presença certa em uma corrida, uma partida de beach tênis ou em uma conversa com vinho entre amigos. Amante da praia, da vida leve e da conexão com o que importa, ela vem hoje ao Fala Gurias, para mostrar que é possível construir caminhos tão diversos quando se tem paixão pelo que se faz. Dani, bem-vinda! Oi, obrigada pelo convite. É um prazer enorme te ter aqui comigo. Tu sabe o quanto eu gosto de ti, o quanto tu mora no meu coração. E é recíproco. E não podia ser diferente, né? Quando a gente pensa em começar um projeto novo, a gente pensa em trazer pessoas que agregam na vida da gente, que nos deixam à vontade para isso. E eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente tem para contar para as gurias, que eu acho que vai ser legal. Contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho da tua vida. E o que fez essa mulher, Daniela Roncone Gastal, vir parar em Pato Branco, sendo uma pelotense como eu, né? Sim. Né? Somos da mesma cidade. E contar um pouquinho desse teu projeto, dessa tua história. Então, eu sou de Pelotas, como a Raquel já falou. E, na verdade, nós viemos, né, Raquel, por causa dos maridos. Eles nos trouxeram, né? Então, eu comecei a namorar o Rafa no primeiro ano de faculdade, a Raquel acho que começou no ano seguinte. No outro ano, eu acho. Eu comecei a namorar o Gustavo em 2001. Ou 2000. Isso. E eles moravam juntos, eram colegas de turma, né? E a gente já se conhecia do colégio, mas de vista, né? Tinha algumas amigas em comum, assim. 2 patobranquenses que invadiram Pelotas, dividindo o mesmo apartamento e trouxeram 2 gaúchos, né? Aí a gente se conheceu melhor através deles, né, Raquel? Exatamente. E foi ótimo, porque quando então, eu fiz toda a faculdade, depois fiz a residência, e quando eu vim pra cá, tu era a única pessoa que eu conhecia, né? E na época tu já tinha o Murilo era bebezinho quando eu cheguei, porque tu chegou acho que um ano antes. Um ano antes eu vim, né? E o Murilo era bebezinho, e eu lembro que eu cheguei aqui, a minha diferença era tu e a versão e o meu sogro, né? Eram as únicas pessoas que eu tinha aqui. Só que a tua vida era bem mais corrida que a minha, porque tu já tinha um bebê, tu já estava estabelecida na cidade, tu já tinha o teu consultório. Então, o meu primeiro ano foi um desafio aqui. Sabes que eu digo que Pato Branco é uma cidade muito boa de morar, né? A gente, depois que se encanta, assim, a gente enxerga como sendo daqui sempre, né? Mas a chegada pra gente que vem de fora tem muitos desafios, né? Muito. Quando eu cheguei aqui, eu tinha feito um concurso da prefeitura e ia trabalhar no posto de salaleiro. Então, isso já era um desafio, porque eu não curtia muito o meu trabalho. Eu estava muito, assim... Eu gostava de ser médica no posto, tudo, mas aquele ambiente, assim, não era o lugar que eu queria estar. Eu tinha que atender criança, tinha que atender gestante, que não era a minha área. Até porque tu fez na tua formação, né, Dani? Tu fez clínica médica. Clínica médica primeiro, né? Então, eu atendi adultos. E aí, chegou lá, eu tinha que atender criança, gestante. E fora que Pato Branco era uma cidade fantasma, na época, né? Chegava sábado, domingo, não tinha nada, não tinha um mercado. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu brinco que quando eu vim morar em Pato Branco, eu sempre falo que o supermercado fechava, eu acho que sábado, início da tarde, né? Tipo, tu tinha que te organizar pra ter as coisas. E como mudou em poucos, não, faz 18 anos que eu tô aqui, mas como mudou. Só que a gente veio de Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Aonde foi um baque, né? Porque a gente ia pro supermercado 24 horas, a gente ia pro supermercado da noite. Eu brincava, a gente brincava quando nós morávamos em Porto Alegre, não era livre, a gente dizia assim, a gente não tem dinheiro, tem tanta coisa para fazer, e a gente chegou em Pato Branco, começou a ganhar dinheiro, que eu falo, agora a gente tem dinheiro, não tem nada para fazer. Então fez isso, é mais ou menos assim. Porque nós vivia jogando carta, nós passava jogando carta de noite, final de semana, no final não tinha nada para fazer, a família longe, a mãe e o pai conseguiam vir, né, porque o pai não estava aposentado ainda, ele conseguia vir 2 vezes ao ano. Essa é a nossa dificuldade, né, Dé? A família que mora longe é uma dificuldade. No início, na adaptação, que é mais difícil, e depois agora, né? Porque os nossos pais vão ficando mais velhos e a gente fica numa distância maior, porque os pais da Dani moram em Pelotas também, assim como os meus.
Então, a gente tem uma dificuldade maior a distância, né, acaba uma preocupação maior. Ainda que eles estão com bastante saúde, né? Então, que coisa boa. Tranquilo. Que coisa justa. Preocupação. Dani, mas me conta uma coisa interessante da tua vida, que a gente até colocou, né, nas tuas características, que tu transitava entre o desenho e o diagnóstico. Conta pra nós um pouquinho uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, que a Dani era uma arquiteta antes de fazer medicina. O que aconteceu, Dani? Como que foi essa tua reinvenção? Conta pras gurias, que eu acho que muita gente que não sabe disso vai gostar de saber um pouco. Da verdade, né, meu pai é médico, né, minha irmã também na época já fazia faculdade de medicina, mas eu acho que por o pai me levar no hospital, e eu já não gostava do cheiro, eu já não gostava, eu tinha aquela coisa com o hospital, sabe? Então eu pensava, medicina eu não vou conseguir fazer. Tinha medo de sangue, tinha medo de agulha, tinha medo de... Mas aí... E hoje, como dermato, que tu mais lida com agulha. Mas aí na época, então, chegou no terceiro ano, eu tinha que botar alguma coisa no vestibular, mesmo se eu ainda não tinha certeza do que eu queria, mas decidi colocar arquitetura, porque eu gostava muito de desenhar, e eu achei que eu ia me dar bem. E aí, eu estava na praia, meu pai ligou dizendo que eu tinha passado no vestibular da arquitetura, se eu queria cursar. Eu falei, então, me ensina, que daí eu começar. E aí eu comecei a gostar, assim, eu gostava bastante da faculdade, a turma era ótima, assim, eu era bem dedicada. Até o pai me ajudava muito, fazer maquete, coisa, eu era bem dedicada na faculdade. Mas aí, quando chegou lá pelo 4º ano, que começou a minha dúvida. Aí eu fui fazer uma cirurgia estética, de cirurgia plástica estética na época. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a gostar daquele ambiente, ver que era tudo coisa da minha cabeça. Não tinha medo de agulha, de hospital e coisa. E aí começou, acho que eu vou fazer medicina. Aí eu tinha mais um ano pela frente da arquitetura. E aí eu pensava, se eu não passar... Pelo menos eu tenho a arquitetura garantida. Eu vou terminar essa faculdade. No último ano de arquitetura eu já fiz o cursinho pré-vestibular e aí eu acabei passando no ano seguinte já de sim. Então eu nunca trabalhei com arquitetura, né? Tu formou em arquitetura e em meses depois tu já começou a... Em dezembro, março, eu comecei a outra. E isso mostra, né, pra gente aqui e pra todo mundo até que tem a idade das escolhas, né, que como é cedo que a gente tem que escolher o que a gente quer fazer. É cedo, a gente tá com aquela pressão. Porque, que acabou escolhendo isso, era uma faculdade que tu gostava e tudo, mas não era, na verdade, a tua essência por uma coisa que tu pensava que não gostava. E a gente vê hoje, né, os adolescentes tendo que escolher com uma idade, nessa mesma idade que tu escolheu, 16, 17 anos, 18 anos, e às vezes eles escolhem não é, e a coragem que a gente tem que ter, que eu admiro, que é essa tua coragem que tu teve de dizer assim, não é isso que eu quero, sabe? E eu vou mudar, e eu vou começar de novo. Porque a gente vê quanta gente que não tem essa coragem de começar de novo e que às vezes fica a vida inteira infeliz numa profissão. Exatamente. Não concordo, assim, eu acho que também eu agradeço que tudo deu certo, porque talvez se eu tivesse mais um ano, aí eu começasse a trabalhar, talvez eu não fosse. Então eu acho que a vida foi me levando com um rumo que tava traçado, tava traçado Rafa na sua vida, tava traçado Pato Branco na tua vida. Exatamente. Então tudo teria sido completamente diferente. Como as coisas são, como é o destino, que os meus pais, eles quase vieram morar em Pato Branco, quando o pai se formou. Sério? Isso eu não sabia, eu te contei, né? Não. Então, na época que o pai se formou em ensino, tudo ele foi convidado para trabalhar aqui. E na época ele veio até a cidade, conheceu a cidade, tudo, mas aí que deram uma proposta em Pelotas para ele dar aulas na faculdade e tal. E ele acabou desistindo. Mas eles sempre tiveram um carinho por Pato Branco. A mãe sempre dizia que gostava muito quando eu comecei a namorar o Rafael. Ela falava, nossa, aquela cidade era tão legal, a gente quase foi tal. Olha só, né? E é interessante, agora eu tô falando e me lembrei, sabe, que eu também tenho uma passagem da minha família por Pato Branco. Apesar de antes de namorar o estado eu nem conhecer o Paraná. Sim. Mas uma irmã do meu pai, quando casou jovem, ela veio morar em Pato Branco porque o marido era funcionário da Copel. E aí ela veio, morou em Pato Branco e ela foi secretária do Clube Pinheiros, aqui em Pato Branco. Olha como a vida é, né? E tu sabes que foi muito interessante, porque depois que eu casei, eu teve a minha formatura antes do casamento, e aí a minha tia viu o álbum da minha formatura, e aí ela olhou uma foto, estava eu, meu sogro, minha sogra na foto, e ela falou, nossa, o doutor Gilberto. Eu falei, tia, eu olhei meu sogro. Sim, porque na época que ela
foi secretária do Pinheiros, ele era presidente do clube, da diretoria do clube. Então, assim, é muito interessante, né? Como a vida vai trabalhando para te levar para um lugar que tu não imagina. Às vezes não adianta tu contrariar a vontade de Deus. Não adianta. Não adianta, as coisas vão... Tá traçado para aquilo e a vida vai te levando. Deus faz a perfeição do nosso caminho, né? Às vezes são muitos desafios, muitas dificuldades, né, Dani? Porque não é tudo, não são todos flores, né? A gente passa por muitas dificuldades na adaptação. São assim, as pessoas às vezes fantasiam um pouco também, assim, faz medicina, vai sair, já é rica só porque tem um diploma de medicina, né? Não, a gente trabalha muito. Quantos natais, quantos anos novos a gente passou de plantão, nem de estágios fora da faculdade não remunerada, a gente fazia. E quando as datas importantes, né? Longe dos pais, longe da família a gente passou, né? E isso dos plantões não remunerados é muito interessante, porque na nossa cidade tem uma característica grande dos estágios opcionais, né? Eu fiz quase todas, desde o segundo, terceiro ano eu já comecei sendo fazer, também fazia. Eu fazia também. E realmente, assim, eu cansei de passar plantão no Natal, ano louca, para não ganhar um centavo, por amor mesmo, porque eu era meu... Por amor à causa, não, amor à medicina. Porque sabe que isso, eu sou feliz com isso, sabe? Porque eu sinto que é profundo o sentimento que a gente tem pela medicina. E isso tem que se renovar. Eu vejo, assim, essas gerações todas que estão entrando para a faculdade agora, tem que ter um amor pelo que a gente faz, né, Dani? Tem que ter um amor, tem que se gostar de pessoas, a gente tem que gostar de gente, de cuidar das pessoas. A motivação tem que ser essa, né? Exatamente, eu acho assim que dinheiro é a consequência né? Não é, a gente não tem que buscar isso, a gente tem que receber realmente pelo amor que tu tem ali pela profissão, porque as pessoas hoje às vezes saem com aquela mentalidade, eu vou fazer aquela especialidade que vai me dar mais dinheiro. Exatamente. Mas não é assim. Então, o dinheiro é a consequência do que tu faz bem feito. Independente da especialidade que tu escolher. Tu sabes que esses dias eu conversei com os alunos da medicina e aí eles estavam nessa neura, assim, tipo assim, eu gosto de tal coisa, mas eu não vou fazer porque isso não dá dinheiro. Então eu vou fazer tal coisa, e daí eu falei, olha, mas tal coisa pra ti talvez não dê dinheiro algum, porque não é o que tu gosta. Tu gosta, sabe? Então assim, tu tem que trabalhar com o que tu ama, com o que tu gosta, consequentemente a remuneração vem como consequente de um trabalho bem feito, né? E tu nesse meio tempo, dentro da medicina aí, tu também resolveu mudar de novo. Mais ou menos. De novo, porque na verdade, como eu fiz clínica e eu vim pra cá, então eu trabalhava trabalhei acho que um ano só no PSF, que eu era concursada, e trabalhava na UTI à noite. Então eu fiz especialização no UTI, passei grande parte da minha residência dentro de uma UTI também, e fiquei 10 anos trabalhando na UTI daqui, eu mesma. E o que me motivou a fazer toda essa mudança para a área de dermatologia? Na verdade, eu digo que a dermato me escolheu de novo, tá? Porque nesse meio tempo, eu fiz um concurso, acho que foi lá para 2013, por aí, no P também. 2014. Eu fiz um concurso da prefeitura para a clínica médica. E aí, eu passei esse concurso e me pediram para atender rancenias. E eu lembro disso. E aí eu comecei a atender rancenias, mas eu não me sentia assim. Eu fui fazer vários cursos em Curitiba, em Guarapuava, para atender essa parte, porque o clínico que atende na unidade básica é o clínico que atende essa doença, apesar de eu achar que é a doença mais complexa que tem na dermato, mas é o clínico que atende. Bom, explicando, né, para quem está nos assistindo, a hanseníase é a lepra, né? Que é uma doença que, assim, não se fala muito hoje, mas ela existe e aqui no Paraná tem muitos casos. Tanto que depois eu fiz até meu trabalho de conclusão e nós tínhamos 20 e poucos pacientes ali em 3, 4 anos. Então não é uma doença bem grave, assim, pode ser bem grave se não tratada precoce, né? E aí, então, eu... Por estar trabalhando com a hanseníase, vinha muito paciente encaminhado para eu avaliar se era hanseníase. E aí eu dizia, mas se não é, o que é? Aí eu deixava, isso parece que faltava uma lacuna, assim, como é que eu vou deixar, né, o paciente também sem diagnóstico? Aí eu resolvi ir a Porto Alegre. O Caio tinha 1 ano, né, com minha filha, e eu fui para Porto Alegre, ficava 1 semana todo mês para fazer especialização em dermato, fiquei 2 anos, toda semana. Eu lembro disso. E
E aí, depois, consegui, no ano seguinte, fazer a prova de título, porque eu já vinha muito tempo trabalhando com a rancerias, então isso acabou me auxiliando na hora de fazer, né? E em 2018, então, aí eu já estava titulada pela Sociedade de Dermatologia e eu comecei com consultório, clínica aí. E eu digo, a dermatologia clínica te achou, né? Me achou. E é uma coisa que a gente tem visto hoje dentro da dermatologia, bastante dificuldade de conseguir dermatologistas que queiram atender a clínica da dermatologista, que queiram atender as doenças de pele. Porque a gente tem visto, assim, muita gente, em muitas áreas, né, Dani? Vamos concordar, que até os próprios estudantes falam muito em fazer dermatologia pela estética. Porque a gente vê que banalizou muito isso, né? A gente tem até uma preocupação relacionada a isso, do excesso no estético, e às vezes eu vejo assim, no meu dia a dia no consultório, uma dificuldade que os pacientes têm de chegar até um dermatologista que faça um atendimento clínico, sim, que faça o atendimento de doença de pele. Então, assim, às vezes as pessoas têm psoríase, têm alergias e tem coisas que não têm um diagnóstico e elas ficam com essa dificuldade. Eu até, tu sabe, né, que é porque realmente, não é só porque tu é minha amiga, mas porque eu te acho uma médica excelente, tu sabe disso, sempre achei. Quando tu tinha teu consultório de clínica, era tu que fazia todas as minhas avaliações pré-operatórias, tu lembra disso? Lembro. Eu mandava todas as pacientes que iam operar, não, vai lá na doutora Daniela, faz a avaliação, para ver se tu tá tranquilo, para fazer a cirurgia. E eu ainda encaminho muito os pacientes para ti, porque eu digo assim, ó, vai na Dani, que a Dani gosta da clínica, né? A Dani gosta também, a massa. Eu me encontrei, assim, eu comecei com a hanseníase, mas eu me encontrei. Eu adoro, tanto gosto da parte estética também, mas gosto muito da parte clínica. Gosto de ir no hospital, de avaliar paciente, gosto de atender até bebê ou até... E isso é um diferencial, né, Dani, da formação de gostar de gente, que é o que a gente estava falando agora. Que quando tu gosta de pessoas, quando tu gosta de cuidar das pessoas, tu gosta de tratar o que ela precisa. E muitas vezes eu tenho certeza no teu consultório, uma paciente que vem com uma queixa de né, que pode ser uma dermatite, pode ser alguma coisa, ela também quer cuidar da estética, e tá tudo bem, porque a gente tem que cuidar disso. E aí é unir o útil ao agradável, se sentir segura por uma médica que vai poder cuidar da parte de pele dela, não só do estético, né, do clínico, mas também do estético, gerenciar esse envelhecimento, ajudar, assim, fazer um botoxinho, né, que até o meu tá em dia, gente, ó, tá tudo certo, porque acho que é importante, né, nós mulheres precisamos disso, porque faz parte do nosso autocuidado, né, Dani? O envelhecer... Com certeza, envelhecer bem, se gostando, se sentindo bem, né, isso é bem importante. E assim, uma coisa que eu, às vezes, parece assim, ai, não se identifica com nada, não, pior é que assim, eu adorava arquitetura, hoje adoro decoração, tô sempre querendo criar coisa para minha casa, adoro uma obra, tô sempre inventando coisa, casa para o consultório. A parte também da UTI, eu amava trabalhar na UTI, então assim, não é assim, ai, não me encontrei. Ao contrário, eu me encontrava em tudo que eu entrava. A Dani Camarão é muito mais tempo para poder fazer muito mais coisa. É a Dani Camarão, né? Vai entrando, se ambientaliza, vira daquela cor e já consegue. Eu tento dar o melhor em cada aba. Isso é visível, né? Isso é visível. A gente sabe do teu cuidado, da tua atenção dos pacientes e a gente vê essa dedicação e a gente sabe que isso é o que precisa. A gente fala hoje da dermatologia atual, né? A gente tem notado uma preocupação excessiva das mulheres em relação à estética, né? Então a gente tem visto assim, eu até acho, agora é minha opinião, né? Minha opinião pessoal. Eu acho que as mulheres estão ficando muito iguais. Sabe? Eu tenho visto, assim, pessoas que tu vê que começaram a ficar parecidas, assim, né? Desde famosas até anônimas, né? Que elas começaram a ter um padrão de rosto. Eu queria, assim, na tua visão de dermatologista, né? Que é o teu dia a dia, e quando as pessoas chegam e te pedem, como que funciona? Assim, o que tu acha disso? Assim, eu sempre prezei pelo natural, porque eu não gosto de resultado artificial. Eu acho que quando tu começa a procurar ficar mais jovem, parece que tu é mais velha e quer ficar mais jovem, e ficou mais... Então eu acho meio inverte, eu acho que aquela pessoa que faz muito procedimento parece que enxerga como se ela fosse uma pessoa mais velha que tentou ficar jovem. Então eu não acho que fica legal. E assim, eu canso de dizer, não vou fazer, eu não acho que vai ficar bom pra ti, porque realmente tem pessoas que dizem, eu quero a boca bem grande, eu quero bem grande. De bem grande não vai ficar bom para ti, o rosto, né? Tu tem um osso delicado, tu não tem... E assim, o procedimento ele é capaz até de mudar a característica da pessoa, não sou boa, ou várias vezes
aquela pessoa delicada, depois de um procedimento, ela fica num aspecto, às vezes, que... Ai, Mas eu não sei, mas eu sei, imagem, né? Exatamente, então, às vezes a pessoa tem o rosto todo delicadinho, ela acabou de dar um bocão, né? Ou às vezes a pessoa tem também o rosto delicado, quer fazer um ângulo de mandíbula todo marcado porque viu alguém assim. Então tem que ter muito cuidado. E isso eu acho que é o mais importante, porque tem muita gente que realmente a paciente chegou porque quer fazer o queixo, a paciente chegou porque quer fazer o lábio, ele vai fazendo o lábio. Tá? Eu dou razão de tudo nessa área. Eu acho assim que aqui em Pato Branco a gente tá super bem de dermato, assim, porque a gente vê que todas prezam pelo natural, tu não vê assim, né? Pessoal, a maioria das vezes quando a gente vê pessoas que estão artificial não foram no dermato, tá? Porque o dermato ele já tem na essência essa coisa de naturalidade, de embelezamento. Tá acontecendo, né, Dani, uma invasão das áreas. Então, assim, a gente vê muita gente que tem uma formação, e não no mérito de capacitação, não é isso, né, que a gente está falando, mas está acontecendo uma mistura muito grande de áreas. E a gente tem visto, assim, e sabe que na minha área também está acontecendo isso. Né? Ontem eu até encontrei a área, eu acho que essas são as mais, né? Eu até encontrei ontem uma colega dermato, né? E a gente estava falando sobre isso, assim, que a minha área também está tendo isso, que é as pessoas, como você está trabalhando muito com a estética íntima, a gente tem visto muitas pessoas que não são ginecologistas, não são nem médicos, e mexendo em lábios vaginais, fazendo procedimentos, fazendo cirurgia estética íntima, sabe? Então, assim, e o que já tinha essa invasão grande na dermato e agora na ginecologia. Então, eu vejo uma proporção até, eu vou arriscar falar assim, mas eu acho que tem mais gente de outras áreas fazendo isso do que dermato mesmo. Eu acho que tem muita... Eu não trabalho com a parte íntima, eu acho que... Não, eu digo na tua área, na dermato geral. Isso, Estava falando aqui em Pato Branco. Não. Mas não, eu também concordo, assim, acho que o pessoal tá... que nem, por exemplo, menopausa. Menopausa, ou é endócrino, na minha visão, ou é endócrino, ou é genético, mas tá todo mundo tratando menopausa, né? A parte de reposição hormonal, se fala, né? Eu acho que tá havendo as pessoas têm uma dificuldade de entender essa divisão, assim, que é necessária, mas e também a gente volta aonde? Volta naquilo que a gente estava falando sobre o ganho financeiro. Porque aí esses procedimentos estéticos em demasia, assim, que fazem, a gente sabe que tá visando só o lucro, tá visando só o dinheiro, não tá visando o bem-estar da paciente, né? Então, assim como tu falou que tu diz, não vou fazer, acontece muito aqui no consultório. Às vezes a paciente vem dizendo, eu quero fazer uma cirurgia íntima. Eu vou examinar, tu não tem indicação de fazer cirurgia íntima. Se eu te fizer qualquer coisa aqui vai piorar, não vai ficar legal. Então isso é a nossa parte médica de bom senso, que entende que é o benefício do paciente, não o dinheiro do paciente. Exatamente. Né? Porque existe aquela diferença do profissional. Quando entre o profissional e o paciente existe um saco de dinheiro, já acabou a relação. Acabou a relação. Né? Não, eu acho assim que isso tá ficando cada vez mais difícil, mas por outro lado, eu tô achando que já foi pior. Parece que as pessoas estão começando a enxergar que agora a naturalidade é mais bonita. Eu também estão começando a achar ridículo isso de bocão, né? Já teve muito pior. Já teve. Sabe que aconteceu uma coisa bem interessante? Vai ter no caminho contrário. Agora a gente estava viajando, eu estava indo com a minha família, e é interessante, assim, porque isso que tu falaste das pessoas que ficam, os padrões, né? A gente encontrou uma moça que ela tinha um preenchimento labial, que ela era tão grande, desproporcional, que chamava a atenção de todo mundo, até dos meus filhos, né, que são meninos, né, que nem tem nada do assunto, consideram não, é normal. E olha que interessante, porque a gente estava num lugar grande e tal, e aí um outro dia a gente encontrou com ela, num outro lugar, com muitas pessoas, e pra tu ver o quanto que se destaca aqui, quantas pessoas estão naquele outro lugar também que a gente não nota. Sim. Mas ela foi notada pelo o excesso, né, pelo excesso que ela tinha daquele... Eu acho que às vezes a pessoa, na minha cabeça, assim, procura uma falta, sabe? Não é aquilo ali que vai mudar, mas ela acredita que tem alguma coisa errada e ela tem uma visão distorcida da imagem dela. Porque eu não acredito que a pessoa ache bonito algumas situações. Eu acho que a pessoa não se enxerga. Eu acho que a pessoa não se enxerga. Ela vai fazendo gradativamente e não tem noção. Mas eu acho que a pessoa não consegue parar.
Acho que às vezes começa legal. Eu acho que começa legal e aí não quer perder o que fez e vai indo cada vez mais na tentativa de ficar sempre bem, e aí vai passando do ponto. E aí aquilo que era estético, que era para enderezar, acaba, né? É mais ou menos parecido com aquela história, né? Dentro da ginecologia, o que se falava é o chip da beleza, né? Que muitas vezes é o chip da feiura, né? Que coloca tanta coisa naquela mulher, ela fica tão transformada aí, e aqueles hormônios mexem tanto que não tem nada de belo, né? Tem essa característica feminina. Exatamente, eu acho assim que a pessoa tem que ficar bonita para a idade que ela tem. E não aquela pessoa que tem 50 e quer parecer ter 20, né? Que a gente vê assim, isso aí não fica bonito, não fica legal. Eu acho que tem que estar bem. Por isso que hoje em dia também tem todas essas terapias semi-degenerativas e mais a questão assim, do estimulador, coisas pra gente tentar só manter naturalmente bem. Sem, né? Ninguém quer ficar flácido, tudo caído. A gente consegue manter bem, mas sem parecer que tá diferente ou que mudou o formato do rosto. É envelhecer, mantendo as suas características com o mínimo de como sinais, né? Acho que sinais da pele, na face, mas mostrando que tá envelhecendo, né? Eu digo assim, é legal dizer assim, eu quero ter 50 anos com cara de 50 anos, eu quero ter 60 anos com cara de 60 anos. Eu acho que isso é importante, né? E isso vale para tudo, e a questão corporal também, de academia, de atividade física, tudo, né? As pessoas também passaram do ponto ali, a questão de músculos, de hormônios, né? Então tudo isso também é o famoso bom senso, bom senso, né? Eu acho que as nossas áreas se cruzam muito, que a gente trata muito mais de mulheres, apesar do dermatologista atender homens também, mas a gente cuida muito mais de mulheres. E a gente vê, assim, que todo excesso demonstra uma carência, né? Então, assim, a mulher precisa trabalhar isso, trabalhar a autoestima, né? E a dermato faz muito bem, quando bem feita, né? Não, a gente vê assim como tu deve receber bastante, os pacientes conversam muito como estão muita agora sexual, e a gente nota assim que às vezes é uma pessoa que acabou de se separar ou acabou de ficar viúva, nunca conseguiu se cuidar porque viveu a vida toda para os filhos, para o marido, e aí quando ela consegue ter aquele tempo para ela e cuidar dela, nossa, como a pessoa fica feliz e agradecida, assim. É que quando a pessoa começa a se cuidar, como se fosse libertador, né? Ela se enxerga, a mulher volta a se enxergar. Volta a ter vontade de sair, volta a ter vontade de se arrumar, então é bem... E a parte dermatológica é super importante para isso, né? Porque assim, a gente quer viver muito, quer viver bem, quer chegar lá na frente com qualidade, né? Porque não adianta nada chegar sem ruga alguma e sem mobilidade, pela atividade física, né? Todos os cuidados, alimentação, atividade física, cuidar da pele, né? Cuidar de tudo. Dani, um prazer. Tá, eu acho que a gente teria muito mais para conversar, mas muito legal também. Adorei. Tu sabe que eu só vim aqui porque era porque tu me conhece, sabe o quanto eu sou tímido e quando é difícil, mas realmente foi muito bom estar aqui contigo. Que bom. Te agradeço e vamos marcar outras, né? Outras em breve, para a gente poder conversar, que eu acho que as gurias têm bastante coisa que gostariam de saber dessa área, né, da dermatologia, e inclusive vocês é que vão me ajudar a fazer esse podcast, né, porque o Fala Gurias é feito para as gurias. Então, comenta, manda para mim o que vocês acham que é interessante, um assunto legal, pessoas que vocês gostariam de estar aqui conversando comigo, assim como a Dani, né? E mais uma coisinha agora que eu estou aprendendo nessa fase de blogueiragem, né, e YouTube. Se inscreve no canal, né? Deixa aqui, sinaliza para lembrar, né, o sininho, como meus filhos me ensinaram a falar. Se inscreve no canal para que tu possa participar. Manda para as tuas amigas que tu acha que pode acrescentar. Quanto mais mulheres ouvirem essas nossas conversas e mais se identificarem, mais rico fica esse momento. E a gente sabe que pode contribuir para que muitas mulheres se inspirem, se transformem e vejam que as nossas trajetórias de vida pode ser mudada a qualquer momento, que a gente pode se reinventar a qualquer momento. Hoje é o dia mais jovem do resto de nossas vidas, então hoje é o dia de começar. Hoje é o dia de começar. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Obrigada. Fala, gurias! Muito bom ter vocês aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro.